Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A explicação de Jesus à parábola do joio e do trigo. Antes de tudo, traz a indagação ou o pedido dos discípulos: explica-nos a parábola. Como Jesus tinha dito na parábola do semeador, que é tão importante compreender, é tão importante que aqueles que não compreendem busquem compreender. É o próprio Deus quem ilumina as suas próprias palavras. Nós temos que ouvir a palavra de Deus no contexto daquilo que Ele quer nos dizer, e não segundo a nossa maneira de interpretar. Então Jesus mesmo faz a homilia, a explicação, e diz o que significa cada coisa. Esta parábola não foge à regra sobre a habilidade de Jesus de contar parábolas. Também ela é maravilhosa e as figuras que ele explica são profundamente tocantes. Valeria a pena uma meditação sobre cada uma das suas palavras. O campo é um mundo. Diferentemente do que acontecia na parábola do semeador, em que o lugar em que a semente é colocada é o coração do ser humano, aqui é um mundo. Nós estamos diante de uma apresentação, de uma avaliação da história da humanidade, da história do ser humano, do mundo, da vida humana. É no campo, portanto, é no mundo que se semeia a boa semente. Jesus é o semeador, ele diz: o Filho do Homem é o semeador. A semente aqui não é, como na parábola do semeador, a palavra de Deus. A boa semente são os que pertencem ao reino. Ele está tratando do ser humano. O mundo será melhor se tiver seres humanos melhores. A gente jura que a gente espera, sentado, que tenhamos um mundo melhor, sem colocarmos nesse mundo cidadãos melhores, seres humanos melhores. O mundo não será melhor se não tiver gente melhor. Isso nos faz refletir sobre aquela necessidade de investir no ser humano, na educação, nos valores, na religião. Nós achamos que nós fazemos as pessoas respirarem violência o tempo todo nos meios de comunicação e esperamos que tenhamos um mundo muito pacífico. Esperamos que nós criemos um mundo onde o que conta é a competição, quem pode mais chora menos, e que tenhamos um mundo onde as pessoas respeitem as regras. Alguma coisa errada no fundamento daquilo que nós esperamos. Jogamos uma semente na terra e esperamos colher outra. O mundo precisa ser melhor e só o será a partir de seres humanos melhores. Então aqui a semente, a boa semente, são os que pertencem ao reino.
Portanto, é preciso fazer o reino de Deus se difundir neste mundo. Os joios são os que pertencem ao maligno. Faço uma observação aqui. Quem pertence ao maligno? São alguns que por natureza são maus? Não, quem pertence ao maligno é quem se entrega a ele. Quem não deixa o reino de Deus acontecer. Mas como a parábola vem conta, nós não sabemos diferenciar quem é que pertence ao reino de Deus, quem é que é do maligno. Por quê? Porque a decisão da nossa vida é uma decisão pessoal e a decisão última da nossa vida não acontece num momento determinado. Quer dizer, quando eu era jovem, eu tomei uma decisão de ser bom e pronto, acabou. Alguém tomou a decisão de fazer maldade, de praticar crimes, de prejudicar os outros e acabou. Não. Enquanto existe vida, as coisas podem se definir diferentemente. Isso não significa que as pessoas estejam marcadas para ser boas ou más. Todos estão marcados para serem bons, porque o Filho do Homem, o semeador, semeia a boa semente, não semeia a má semente. Nesse sentido, podemos dizer, Deus não criou o mal. Deus não criou seres humanos corrompidos. Criou o ser humano. Mas tendo dado liberdade ao ser humano, este deve fazer suas escolhas. Os ceifadores são os anjos, o que quer dizer que é prerrogativa de Deus o julgamento. Os ceifadores não são os funcionários públicos humanos, não são os seres humanos. Os ceifadores vêm de Deus. Só Deus sabe fazer a separação. Só Ele conhece o nosso coração. E isso acontecerá no fim dos tempos. A história não será julgada a não ser depois que a história tiver terminado. É tão interessante isso. Às vezes algumas pessoas implicam com a igreja porque existem certas supostas aparições ou revelações particulares e às vezes a igreja demora para se pronunciar. Sim, ela só se pronuncia depois que as supostas revelações terminam. Só é possível fazer um juízo depois que se fecha a conta. Assim como eu só posso dizer alguma coisa realmente boa do ser humano, para dizer que o ser humano viveu bem, somente depois que ele encerra a sua vida, a sua caminhada. Em geral, a gente acha que todo mundo que morre fica bom. Não é que todo mundo que morre fica bom. É que a gente faz uma contabilidade diferente quando a pessoa morre. Quando ela vive, a gente faz uma contabilidade muito rigorosa, muito severa. Quando a pessoa morre, parece que a gente já não olha mais para coisas determinadas, mas a gente tenta olhar de uma maneira resumida sobre toda a sua vida. E daí, nesse sentido, o nosso julgamento já é um pouco mais real, é um pouco mais verdadeiro. Porque os seres humanos são, todos eles, carentes do bem, desejando fazer o bem, muitas vezes se enganando. Existem caminhos diferentes, pessoas diferentes, é claro, mas uma avaliação verdadeiramente real, humana, só se pode fazer depois da morte da pessoa. A gente não deve canonizar ninguém em vida. Sempre, só depois que a vida termina é que a gente pode realmente dizer alguma coisa definitiva sobre ela. E, por incrível que pareça, às vezes a gente descobre mais coisas sobre as pessoas depois que elas morrem do que enquanto estão ao nosso lado. Então, fim dos tempos. A história humana não é julgada como a história correndo. Existem pessoas que tentam fazer parecer que existem castigos previstos para esse ou para aquele momento. Dias de treva, sei lá o que mais que vai acontecer. Gente, não, a história ainda não terminou. O juízo final é do tempo de Deus, não é do tempo do ser humano. E eu chamo a atenção para este julgamento. Ele diz que na hora da colheita, os anjos vão retirar do reino, aqui no caso, como disse, é o ser humano que é tanto a boa semente quanto o joio. Mas o que se diz deste ser humano, destes seres humanos que são representados pelo joio? Retirarão do seu reino
todos os que fazem outros pecar e que praticam o mal. Praticar o mal e fazer os outros praticarem o mal. Isso aqui vai classificar alguém como joio no fim dos tempos. Mas o mais bonito não é isso. O mais bonito é: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então o trigo vai ser reconhecido. Então a semente vai mostrar toda a sua força. Só então. Brilhar no reino do Pai. Brilhar. Isso é a glória, né? A glória, o brilho. Então, a parábola também fala de um desfecho maravilhoso para aqueles que foram o trigo, que foram a boa semente neste mundo. Deus promete que a nossa vida humana, contrariamente ao que diz do joio, né? Os que praticam o mal, os que fazem outros pecar, os que praticam o bem e os que fazem os outros fazerem o bem também, brilharão como astros no reino de seu Pai. Brilharão como o sol. E Jesus termina dizendo: quem tiver ouvidos, ouça. A parábola de Jesus não é uma historinha só para a gente achar bonita, só para a gente achar sábia. Ouvir significa assumir, praticar. Rezemos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.